Este audiolivro foi produzido artificialmente mediante conversão de texto em voz. Tal processo é de fundamental importância aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislésicos, entre outros. Alertamos que, por se tratar de produção não natural da voz humana, o áudio pode apresentar incorreções fônicas e outras falhas decorrentes da própria ortografia, como no caso das abreviações, pontuações e palavras estrangeiras. Retratos de Nossa Senhora. Capítulo 8. Nossa Senhora Virgem Mãe. Que linda é uma árvore de fruta, recendente de flores na primavera. E que linda é essa árvore carregada de frutos no outono. Porém a flor teve de murchar para parecer o fruto. Que belo seria, se pudesse existir simultaneamente a flor e o fruto. Há uma árvore que nos oferece essa vista maravilhosa. A laranjeira, em algumas épocas do ano, apresenta o fruto dourado entre as flores brancas. Que espetáculo tão formoso é o de uma alma virgem vestida de branco, de joelhos ante o altar. E que espetáculo tão belo também o de uma mãe com seu filho pequenino nos braços. Porém a flor da virgindade teve de murchar para parecer o fruto da maternidade. Se pudesse existir juntamente a virgindade e a maternidade. Se pudesse existir uma mãe virgem. Para um incrédulo, para um herege, essa proposição é absurda. Essas duas palavras, mãe e virgem, não podem aplicar-se juntamente a uma pessoa. A maternidade exclui a virgindade. No entanto, nós, católicos, sabemos que esse milagre existiu. Houve uma mulher, única no mundo, que reuniu em si os encantos da virgindade e da maternidade. Maria com o menino Jesus nos braços, eis uma mãe virgem. Podemos, pois, fazer o retrato de Maria Mãe, ainda que tenhamos feito o de Maria Virgem. Comecemos por esclarecer o conceito de maternidade. Sua Santidade Pio XII diz: o fim da mulher, o seu instinto, a sua inclinação inata é a maternidade. Toda mulher está destinada a ser mãe, no sentido físico da palavra, ou mãe, num significado mais espiritual e elevado, mas não menos real. Para este fim ordenou o Criador todo o ser próprio da mulher, o seu organismo, mas ainda o seu espírito e sobretudo a sua requintada sensibilidade. Entenderemos estas palavras do Papa se soubermos em que consiste o instinto da maternidade. Esse instinto não é a inclinação para os prazeres grosseiros do corpo. Se fosse isso, Maria não teria tido esse instinto maternal, não teria sido uma mãe perfeita e, contudo, foi. O instinto da maternidade é uma qualidade preciosa da mulher, a mais bela de todas. É uma tendência a esquecer-se de si mesmo para pensar nos mais, a sacrificar-se para fazer felizes os outros. Essa tendência a tem na todas as mulheres, ainda que a orientem em sentido diverso.
Umas dizem: casar-me-ei, esquecer-me-ei de mim para cuidar dos meus filhos, sacrificar-me-ei por eles. É a mãe no sentido físico da palavra. Outras dizem: não me caso, ficarei virgem, mas nem por isso deixarei de ser mãe. Esquecer-me-ei de mim para dar o meu amor e os meus cuidados a tantos desgraçados que não têm quem os ame e cuide deles na terra, crianças abandonadas por seus pais, velhos abandonados por seus filhos, doentes e pobres. Esta é mãe num sentido não menos real que a outra, porque a essência da maternidade é essa: esquecer-se de si mesma para cuidar dos outros, sacrificar-se pelo bem dos mais. E é mãe num sentido mais elevado, e tanto mais quanto o espírito se eleva acima do corpo. É mãe espiritual. E além de ser mãe num sentido real e mais elevado, continua a ser virgem. Por isso é a que mais se aproxima de Maria, a Virgem Mãe. A que mais se aproxima, porque igualá-la não pôde nenhuma mulher. A Santíssima Virgem é a única que pode cingir sobre a fronte a coroa de uma tríplice maternidade. Maternidade física, maternidade virginal, maternidade divina. Ao fazer hoje o retrato da Virgem Mãe, referimos-nos à sua maternidade física, que é ao mesmo tempo virginal. O que é uma mãe? Dissemos que é uma mulher que se esquece de si mesma para cuidar dos seus filhos. Antes de casar, a mulher corre o perigo de ser egoísta, de pensar unicamente em si, de procurar unicamente o que lhe é útil e agradável. A maternidade faz uma mudança radical no modo de ser da mulher. Antes os seus pensamentos giravam sempre em volta de si mesma, o que via, o que ouvia, tudo relacionava com ela. Desde que pressente que vai ser mãe, deixa de pensar tanto em si, para pensar no seu filho. O que vê, o que ouve, tudo relaciona com ele. Que tropel de pensamentos lhe acodem à mente. São uma mistura de esperanças e de temores. Como será o seu filho? O que será o seu filho? Se pudesse desvendar o mistério do porvir. Porém o futuro é um enigma. E ante esse silêncio indecifrável, dá liberdade à imaginação, para voar por regiões inexploráveis. Quando vê homens de valor, passa pela sua imaginação um turbilhão de grandezas. O seu filho chegará a ser um desses homens de valor. Será um herói, será um sábio, será um santo. O futuro nada lhe responde para que a imaginação guarde todas as ilusões. Quando a futura mãe vê seres desgraçados, desfila pela sua imaginação a série imensa de todas as desgraças. Que será o meu filho? Será um mendigo? Será um vicioso? Será um criminoso? Será um condenado? Pobre mãe!
O seu coração é um barco jogado pelo fluxo e refluxo de sentimentos desencontrados. Assim começa a maternidade, e assim continuará toda a vida. Lutando entre o temor e a esperança. Esquecendo-se de si mesmo para pensar no seu filho. Pequena seria a grandeza de uma mãe se o esquecimento de si mesma ficasse no mundo dos pensamentos. Daí passa ao terreno das realidades. Uma mãe dá a seu filho tudo o que pode dar, com o maior sacrifício próprio. Fisicamente, pode-se dizer que quase tudo que o filho é, deve-o à sua mãe. Trouxe-o 9 meses no seu seio. Mais do que 2 seres diferentes, diria-se que eram um só. Proporcionou-lhe quase todos os elementos que formam o seu corpo. Comunicando-lhe o seu próprio sangue, por meio dele proporcionou-lhe alimentos para o seu desenvolvimento, oxigênio para a sua respiração. E tudo isso à custa de muitos sofrimentos. Não falando no perigo de morte, que ainda que não seja muito frequente, algum existe. Quantos incômodos! Quanta sujeição! Que sacrifícios tão custosos para uma mulher! A elegância, a esbeltez, a flexibilidade do corpo. As excursões, as diversões, a vida de sociedade. Tudo pelo filho que traz no seu seio. E chega o momento de o dar à luz. Momento que espera com ansiedade uma mãe. Momento em que começa a rasgar-se o véu do porvir, e saberá então como é o seu filho. Esta satisfação tende a comprar à custa de muitos sacrifícios. O perigo da vida, ainda que distante, sempre se apresenta ameaçador. E mesmo que não exista, sofre dores e angústias mortais. Tudo para que seu filho viva. Assim entram os homens no mundo, fazendo chorar e fazendo sofrer as suas mães. Porém ainda não termina aqui a entrega que faz de si mesma uma mãe, para o bem de seu filho. Se é uma verdadeira mãe, continuará alimentando-o, continuará a dar-lhe parte do seu ser. Dá-lhe à custa de incômodos, de servidões, de renúncias a diversões, de sacrifícios dos encantos físicos. Depois preparar-lhe-á outros alimentos, arranjar-lhe-á roupas e tudo aquilo que necessite, e para isso ficará recolhido em casa. Nisto trabalhará todas as horas do dia, e, se não chegarem ainda, roubá-las à noite. Chega um momento de angústia indescritível para uma mãe. Aquele filho que tanto lhe custou, está doente e a morte quer arrebatar-lhe. A entrega de uma mãe pelo bem do seu filho chega então ao heroísmo. A mãe quereria poder dizer à morte e fazer com ela um pacto: morte, leva-me a mim e deixa que viva o meu filho. E como a morte não aceita a troca, a mãe luta como uma heroína para defender o seu filho. Esquece o seu alimento,
esquece o seu descanso, esquece tudo que lhe diga a respeito. O amor e a esperança sustentam-na milagrosamente. Muito dá uma mãe a um filho, fisicamente e muitíssimo moralmente. O coração é o que o homem tem de mais belo, e a mãe é quem principalmente molda o coração de seu filho. E chega um momento na vida em que a grandeza da mãe adquire maior relevo ainda. É o momento da separação. Quando o filho, procurando a felicidade, diz à sua mãe que, para encontrar, tem de separar-se dela. Deus chama-o para a vida do matrimônio, para que forme outro lar, e viva feliz na companhia de sua esposa e dos filhos que Deus lhe der. Outra mulher lhe surgiu no caminho da vida e prendeu-lhe o coração. Deus aprova aquela união e diz ao jovem: para viveres com tua esposa, deixarás teu pai e tua mãe. E o filho obedece à voz divina e à inclinação que Deus deu à natureza do homem. A mãe crê, e com razão, que ninguém mais do que ela tem direito a possuir o coração de seu filho, porque ninguém lhe deu mais amor e mais sacrifícios do que ela. Contudo, a felicidade do filho exige a separação, e a verdadeira mãe, num ato sublime de heroísmo, abraça-o e diz: meu filho, sê feliz no teu lar e eu ficarei sozinha. Um consolo lhe resta, que os filhos de seu filho venham um dia alegrar os últimos anos da sua vida. Porém, às vezes sucede ter de renunciar também a esta consolação. Quem lhe chama o filho é o próprio Deus, e a separação será tão completa que vivam na terra como se não existissem. A mãe contenta-se com saber que o seu filho vive, é feliz servindo a Deus, e leva com alegria a solidão, pois sabe que com ela comprou a felicidade de seu filho. Isto é que é uma verdadeira mãe. Esta é realmente a grandeza da maternidade. Esta é a mãe que merece o respeito, a veneração e o amor do filho em todos os dias da sua existência. Maria, mulher perfeita, foi ainda na ordem física mãe perfeita também. Com o voto de virgindade, tinha renunciado à maternidade, mas um anjo disse-lhe, da parte de Deus, que podia ser mãe, sem deixar de ser virgem. Essa é a vontade divina. Maria sente então que a tendência maternal revive no seu ser. Esquece-se de si mesma, para pensar no seu filho, e tudo o que vê, o que ouve e o que lê, relaciona com ele. Ela também pergunta: que será o meu filho? A Maria o anjo descobriu o mistério do futuro. Disse-lhe o que seria o seu filho: teu filho é o filho do Altíssimo, é o filho de Deus. Seu filho de Deus, é a obra-prima da criação, é o modelo que Deus tinha diante ao fazer as coisas que existem. Toda a criação é uma cópia imperfeita de seu filho. Desde então Maria contempla a criação, como nunca tinha contemplado, toda ela lhe diz como será seu filho.
Os astros dizem-lhe: mais brilhantes do que nós serão os olhos de teu filho. As paisagens, os montes, os vales, as flores, dizem-lhe: mais formoso do que nós será o corpo de teu filho. As aves com seus trinados dizem-lhe: mais melodiosa será a voz de teu filho. Se teu filho é filho de Deus, também é Deus como seu pai, e a Virgem quer saber quem é Deus, para saber o que será o seu filho. Ela conhece muito bem a Deus, porque o teve sempre dentro da alma. O Senhor é convosco. Ela teve com Deus grandes comunicações, porém sabe também que todas as belezas da criação são como um raio de luz que brotou de Deus, fonte de toda a formosura. Pergunta à criação como é Deus, porque assim saberá como será seu filho. E a criação responde-lhe com mais eloquência do que os maiores místicos. Responde-lhe quando olha para as montanhas que rodeiam Nazaré e quando sai para a planície de Esdrelona ou quando se dirige aos montes de Judá para visitar sua prima Isabel. Todos os campos lhe dizem: mil graças derramando. Passou por estes soltos com presteza, e enquanto e olhando, só com sua esbelteza, vestidos os deixou de grande beleza. São João da Cruz. Se nos seres da criação deixou Deus as pegadas das suas perfeições, alguma coisa lhe dizem da formosura, do poder e da sabedoria e bondade de Deus, e alguma coisa lhe dizem de seu filho. Maria não estava ainda satisfeita, queria conhecer melhor o seu filho. O anjo disse-lhe que seu filho seria o Messias esperado, e Maria sabe que todas as Escrituras são uma profecia do Messias. Com que avidez lê desde então os livros sagrados e os relaciona todos eles com seu filho. Lê o Cântico dos Cânticos e ali encontra o seu retrato. É branco e rosado, e escolhido entre milhares. A sua cabeça é ouro puro. Seus olhos como pombas brancas pousadas na margem de uma corrente de água. Suas faces são como botões de rosa. Seus lábios como lírios que destilam abundantemente mirra. Seus braços são cilindros de ouro guarnecidos de pedras de Társis. Seu corpo como um marfim coberto de safiras. Seu porte majestoso como cedros do Líbano. A sua boca é própria doçura. Todo ele, o próprio encanto. Ao ler estas páginas, a alma de Maria enchia-se de doçura. Porém continuava folheando a Escritura com avidez. E lia: nascerá de uma virgem. Essa virgem era ela. Será da casa de Davi e sentar-se-á no trono de seu pai. O anjo também tinha lhe repetido isso mesmo. Maria continua a ler os salmos e os profetas e ali encontra um duplo retrato de seu filho. O retrato do Messias glorioso, e o retrato do Messias paciente. O Messias glorioso enche de prazer. Seu filho terá nomes simbólicos e gloriosos. Será chamado Emanuel, Deus conosco, Conselheiro admirável, Deus forte, Pai do século futuro, Príncipe da paz. Sobre ele descansará o Espírito Divino e lhe comunicará dons de sabedoria, de conselho, e de fortaleza. Será rei. Estabelecerá um reino de paz e de justiça. Nesse reino reunirá não só os israelitas que se convertam sinceramente ao verdadeiro Deus, como todas as nações, e todas as almas desejosas de guardar a lei divina e de sair das trevas do pecado.
e será também sacerdote. Estabelecerá uma nova aliança, perfeita, eterna, íntima, escrita não em tábuas de pedra, mas sim nos corações dos homens, em virtude da qual os membros dela serão para sempre o povo de Deus. Mas depois deste retrato glorioso, encontrava Maria o retrato do Messias paciente que lhe dilacerava o coração de dor. O Messias tomará sobre si as iniquidades do seu povo, será humilhado, injuriado, ultrajado e desprezado. Um tribunal iníquo o condenará sem que apareça alguém em sua defesa, e será conduzido à morte, como um ímpio e um malfeitor. Ao ler estas profecias, o seu coração de mãe sentia-se oprimido, despedaçado de dor. Esse será o seu filho. Desde então o coração de Maria, como o de todas as mães, vive agitado por essa corrente que agitará ainda mais a profecia de Simeão, mistura de alegria e de dores. Depois de andar a pensar 9 meses como seria o seu filho, quando Maria o teve por fim nos seus braços, quando viu que as profecias e as criações da sua imaginação não igualavam a realidade, então, sim, esqueceu-se por completo de si mesmo para pensar no seu filho e sacrificar-se por ele. Doravante só terá olhos para ver o seu filho, ouvidos para escutar os seus desejos, mãos para trabalhar por ele, lábios para o beijar, coração para o amar. Ela dará a Jesus tudo o que uma mãe pode dar um filho, e mais ainda porque aquele seu filho não tinha pai na terra. Dá-lhe à custa dos maiores sacrifícios, pátria, lar, comodidades, tudo. Como mãe ideal, sofrerá também o martírio da separação, quando lhe peça o eterno Pai. Primeiro será uma breve separação, de 3 dias, mas muito dolorosa, procuramos-te com o coração dorido. Era o prelúdio do martírio. Depois, será uma separação maior, quando Jesus abandonar a casinha de Nazaré para consagrar-se à vida apostólica. Por fim, a separação mais dolorosa. Os verdugos o levarão para conduzi-lo aos tribunais, condená-lo à morte, e cravá-lo numa cruz. Este sacrifício supremo pede-lhe o seu próprio filho, e ela aceita-o com heroísmo de rainha dos mártires. Maria de pé, junto à cruz de seu filho, presenciando a sua agonia, chorando, com o coração despedaçado, mas não abatida nem desesperada. Maria com os braços abertos, porque lhe arrancaram deles o cadáver de seu filho, com os olhos fixos no céu, oferecendo a Deus o sacrifício da sua alma. Aí tendes a maternidade na sua grandeza mais heroica. Aí tendes a mãe ideal. São conceitos antagônicos, maternidade e egoísmo. O egoísmo diz: pensar só em mim sem preocupar-me com os mais, procurar o meu bem-estar, ainda que para isso tenha de sacrificar os mais. A maternidade diz: esquecer-me de mim, para pensar nos outros, sacrifício próprio pelo bem dos mais. Por isso a jovem que aspira a ser uma mãe exemplar, tem que preparar-se arrancando todos os rebentos do egoísmo e acostumando-se ao sacrifício. Não se prepara que cultiva o egoísmo. Aqui procura o seu prazer sem preocupar-se com o bem dos outros. Aqui tem como plano diário: aonde e como gozarei mais.
a que pretende ser um ídolo a quem todos adorem, os pais, os irmãos, as amigas, o noivo, e mais tarde, o marido, os filhos, e os criados. Numa jovem assim, o egoísmo abafará o instinto da maternidade. Quando for esposa, não quererá o peso dos filhos, porque custam muitos sofrimentos, e ela não sabe sofrer. O máximo aceitará um ou dois, para que a alegria case e acompanhem quando estiver só, pois a solidão é muito triste. E a esses filhos só dará o imprescindível, não os amamentará nem alimentará quando os pequenos, não cuidará deles quando maiores, não os educará. Tem que divertir-se e não pode estar presa ao lar. Quando os filhos forem maiores e pretenderem tomar estado de vida, irritar-se-á e, se puder, evitá-lo-á. Quer que, quando ela seja idosa e não possa divertir-se e todas o abandonarem, aquele filho ou filha estejam sempre ao seu lado, acompanhando-a e mimando-a, ainda que os filhos tenham de sacrificar os seus ideais de matrimônio, de apostolado e todo o seu futuro. Essa mulher, embora tenha filhos, não tem a grandeza de uma mãe. Não merece a veneração dos seus filhos, porque nada é tão pouco apreciável como o egoísmo, e ela é egoísta. A que aspira a ser mãe perfeita, deve cultivar o instinto da maternidade, fazendo obras de caridade que requeram sacrifício. A mulher que não é nem mãe material nem mãe espiritual, atrofia na sua natureza esse instinto precioso que torna venerável a mulher, concentra-se em si mesma, e prepara o caminho para o esterismo. A Virgem, que foi mãe na terra, continua a ser mãe no céu. Os seus filhos somos nós, os homens. Entregou-lhes Jesus quando morria na cruz, depois de a ter feito verdadeira mãe nossa. Como a Virgem Santíssima continua sendo mãe perfeita e a maternidade consiste em pensar continuamente nos filhos e procurar-lhes o maior bem, alegremo-nos, confiemos. Temos no céu uma mãe que pensa constantemente em nós, que deseja sinceramente nosso bem, que tem em suas mãos os tesouros da divindade e quer comunicar-nos. Descansemos confiadamente, como criancinhas, nos braços de tão boa mãe.